Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, que mexe com muita gente no Brasil: a herança. Especificamente, o que acontece quando a pessoa falece e, bom, não deixou um testamento. Exato, é uma situação super comum, né? Muito comum. E aí entra a chamada sucessão legítima, que é como a lei brasileira organiza essa divisão. Isso mesmo. É o que está lá no Código Civil. Assim que a pessoa morre, o patrimônio dela já, pum, se transmite Automaticamente. automaticamente. É o princípio da Saizine. E a lei, então, define quem são os herdeiros e qual a ordem, tipo uma fila mesmo. Entendi. Então a ideia da lei é meio que seguir os laços de família, é isso? Tentar adivinhar para quem a pessoa gostaria de deixar? É por aí. A lei presume uma ordem de afeto, baseada na estrutura familiar mais, digamos, tradicional. Quando não tem testamento, é essa regra que vale, a menos que alguém renuncie à herança, claro. Certo. Então vamos lá. Como funciona essa fila? Quem é o primeiro da lista na tal ordem de vocação hereditária? Bom, em primeiríssimo lugar estão os descendentes. Filhos, netos, essa turma. Exatamente. Filhos, netos, bisnetos. Se o falecido deixou filhos, são eles que herdam. Se um filho já morreu, mas deixou netos, esses netos herdam a parte que seria do pai ou da mãe deles, sabe? Por representação. Ah, entendi. Representando o pai ou a mãe que já faleceu. Isso. E só se não tiver nenhum descendente vivo, ninguém mesmo, é que a gente passa para o próximo grupo da fila. E quem seria esse próximo grupo? Aí entram os ascendentes. Pais, avós. Exato. Pais, avós, bisavós. Se os pais estiverem vivos, eles herdam. Se os pais já faleceram, mas os avós estão vivos, aí são os avós. Sempre subindo na linha familiar. Certo. Descendentes primeiro, depois ascendentes. Mas e o marido, a esposa, o companheiro ou companheira que ficou? Onde ele entra nessa história? Essa é a parte que costuma gerar mais dúvida. O cônjuge ou companheiro sobrevivente é uma figura central aqui. Imagino. Como fica a situação dele ou dela? Então, não é simples, tipo herda ou não herda. Depende. O cônjuge ou o companheiro pode herdar junto com os descendentes, Junto com os filhos, por exemplo. isso, ou pode herdar junto com os ascendentes, os pais do falecido, por exemplo. Ah, então ele concorre com eles. Exatamente, ele concorre. E a forma como essa divisão é feita, a porcentagem que cada um recebe, vai depender de alguns fatores. Que fatores seriam esses? Ah, o regime de bens, comunhão parcial, universal, separação total, isso influencia? Influencia e muito. Por exemplo, se o cônjuge concorre com filhos que eram só do falecido, a regra de divisão é uma. Se concorre com filhos que eram comuns do casal, pode ser diferente. E o regime de bens define se o cônjuge já tem direito a metade dos bens por meação, antes mesmo de falar em herança, sabe? Entendi. É mais complexo do que parece à primeira vista. E se não tiver filhos nem netos, mas tiver pais vivos? Boa. Se não há descendentes, mas há ascendentes, por exemplo, os pais do falecido, o cônjuge ou o companheiro vai herdar junto com eles. E a lei garante uma parte bem significativa para ele ou ela, geralmente metade da herança, dependendo se concorre com um ou ambos os pais, ou avós. Metade é bastante coisa. Sim, e tem mais. Se o falecido não deixou nem descendentes, nem ascendentes. Aí o cônjuge ou companheiro leva tudo. Exatamente. Nesse caso, ele herda a totalidade da herança. E olha, um ponto que é fundamental reforçar. Depois de uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal. Sei, aquela que igualou tudo, né? Isso. O STF decidiu que companheiros em união estável têm exatamente os mesmos direitos na herança que os cônjuges casados no papel. Acabou aquela distinção que existia antes na lei. Hoje, para a herança, casamento e união estável são tratados da mesma forma. Faz todo sentido, né? Reconhecer as diversas formas de família, agora mudando um pouco de assunto, mas ainda na herança. Imagina uma situação bem pesada. Um filho que, sei lá, tentou matar o pai para ficar com a herança. Ele ainda herda? Situação extrema, mas a lei pensa nisso. Existe um mecanismo chamado exclusão por indignidade. Indignidade. O que seria isso na prática? São atos muito graves cometidos pelo herdeiro contra o autor da herança, a pessoa que faleceu. A lei lista esses atos: atentar contra a vida,
cometer crimes contra a honra, tipo calúnia, difamação, ou dificultar que a pessoa fizesse um testamento. Nossa. E aí, se ele comete um ato desses, já tá fora da herança automaticamente? Não, não é automático. Esse é um ponto importante. Precisa que os outros interessados entrem com uma ação na justiça pedindo a declaração de indignidade daquele herdeiro. Ah, tem que ter um processo judicial. Tem que ter. O juiz vai analisar o caso e, se comprovado o ato grave, aí sim ele declara a indignidade e a pessoa perde o direito à herança. É diferente da deserdação, né? Qual a diferença? A deserdação é quando a própria pessoa que vai deixar herança, ainda em vida, faz um testamento e diz expressamente que quer deserdar um herdeiro necessário, um filho, por exemplo, por algum dos motivos que a lei também prevê, que são bem parecidos com os da indignidade. Mas aí, a vontade de excluir parte da própria pessoa, no testamento. Entendi. Indignidade é decidida pelo juiz, depois da morte, e deserdação é feita pela pessoa em testamento. Perfeito. E falando em como as famílias mudam, a gente vê muito hoje a questão da filiação socioafetiva, né? Aquele filho de criação que não tem o laço de sangue, mas tem todo o afeto, a convivência. Como o direito vê isso na hora da herança? Olha, esse é um avanço importantíssimo. A justiça brasileira, principalmente o STJ, já consolidou o entendimento de que a filiação socioafetiva, O laço de afeto. exato, o laço de afeto à posse do estado de filho, quando isso é reconhecido, gera exatamente os mesmos direitos que a filiação biológica ou adotiva, inclusive para a herança. Então, um filho socioafetivo tem o mesmo direito de herdar que um filho biológico. Exatamente o mesmo direito, sem tirar nem pôr. É o direito acompanhando a realidade social, né? Reconhecendo que família é, acima de tudo, afeto e cuidado. Que bom que o direito está evoluindo nesse sentido. Então, para a gente amarrar um pouco o que a gente conversou aqui, com base no que dizem as leis e a jurisprudência. Vamos lá? A sucessão legítima, quando não tem testamento, segue uma ordem bem clara. Primeiro, descendentes, depois, ascendentes, e aí entra o cônjuge ou companheiro, que pode herdar sozinho ou junto com descendentes ou ascendentes, dependendo do caso e do regime de bens. Isso. E depois dele, se não houver nenhum desses, aí a herança vai para os parentes colaterais. Irmãos, sobrinhos, tios, até o 4º grau. Certo, os colaterais entram por último. E vimos também que tem detalhes importantes, né? A possibilidade de excluir um herdeiro por indignidade através de processo. Isso. E o reconhecimento total dos direitos do filho socioafetivo equiparado ao biológico. No fundo, então, a lei tenta dar uma resposta, criar uma organização para a herança quando a pessoa não deixou suas próprias instruções num testamento, certo? Exatamente. Ela cria uma regra geral baseada no que se entende como o padrão dos laços familiares. E isso até levanta uma reflexão final, né? Qual seria? Bom, a lei cria essas regras gerais, pensando numa estrutura familiar, digamos, padrão. Mas será que essas regras sempre batem com a vontade real da pessoa que faleceu? Ou com a complexidade das relações que a gente vê hoje em dia? É uma boa pergunta. Nem sempre a regra geral se encaixa perfeitamente no caso concreto, imagino. Pois é. Fica a questão, então, da importância de, primeiro, conhecer essas regras da sucessão legítima para saber o que aconteceria. E, segundo, talvez pensar se não vale a pena fazer um testamento para deixar a própria vontade mais clara, né? Definir quem você quer que receba o quê, sempre respeitando os limites da lei, como a parte que é garantida aos herdeiros necessários. Faz muito sentido. Conhecer a regra para saber se ela te atende ou se você prefere definir diferente dentro do possível. Exato. É uma forma de planejar e evitar possíveis conflitos lá na frente também. Excelente. Acho que conseguimos descomplicar bastante a sucessão legítima hoje. Espero que sim. É um tema cheio de detalhes, mas fundamental. Com certeza. Muito obrigada pela conversa esclarecedora. E para você que nos ouviu, esperamos que tenha gostado desse bate-papo aqui no Concurseja. Continue acompanhando nossos conteúdos, temos muito mais para te ajudar a entender o direito de forma clara e objetiva. Até a próxima!